pessoal! Hoje eu vim mostrar para vocês o passo a passo desse puff feito com pneus. Foi o primeiro puff que eu fiz, eu amei o resultado. Curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal para receber notificações de novos vídeos. E vamos lá para o passo a passo? Bom, eu iniciei realizando a higienização dos pneus e aguardando a secagem. Vamos começar fazendo o assento do puff. Eu vou utilizar esse tampo que é de madeira pinus e ele tem 15 milímetros de espessura. Você pode utilizar qualquer outro tipo de material. E vou utilizar também esse tampo de MDF, que ele tem 3 milímetros de espessura para fazer a parte de baixo e fixar os pezinhos depois posteriormente, tá? Ele tem 60 centímetros de diâmetro, então vai depender do tamanho do pneu que você vai utilizar. E nós vamos usar também essa espuma, que ela é uma D28 de 5 centímetros de espessura. Você pode utilizar a densidade e a espessura que você preferir. Então, inicialmente, aí eu demarquei o centro do tampo e dividi em 4 partes iguais. Então, nós vamos precisar fazer um quadriculado em todas essas partes. E eu tomei como referência uma medida de 10 centímetros de distanciamento aí entre cada quadrado. Então, vai depender do tamanho do seu tampo para que fique simétrico, tá? Então, essa medida depende muito do tamanho do tampo que você vai fazer aí. Então, eu vou fazer esse quadriculado para as 4 partes do meu tampo. Depois disso, nós vamos fazer triângulos aí entre os quadrados, né? Formar triângulos, porque cada extremidade desse triângulo nós vamos colocar um botão, que vai formar o capitone depois por cima do tecido. Então, vamos fazer a demarcação para que a gente saiba onde a gente vai perfurar depois para colocar os botões. Eu vou utilizar esse botão de strass e ele tem um passador único na parte de trás. Então, todos os capitones normalmente são feitos, né, desse formato de botão. Eu encontrei uma ferramenta circular aqui em casa, na verdade um acessório de um extrator de leite do meu filho, que deu certinho o bocal com o tamanho aí do botão. Então, eu vou utilizar ele para fazer o corte na espuma. Então, você provavelmente vai ter que procurar algum instrumento, alguma coisa que você tenha que consiga perfurar a espuma e que seja do mesmo tamanho do botão, que se for menor ou maior, não fica bacana. Normalmente, ideal que seja do mesmo tamanho. Então, eu vou perfurar a espuma, todas as marcações que fizemos nas extremidades, eu vou fazer a perfuração por toda a espuma. Então, finalizando, ela vai ficar dessa forma. E agora nós vamos marcar com uma caneta dentro de todos os buracos que fizemos, para que a gente consiga fazer os furinhos com uma broca com um diâmetro menor possível, que vai ser apenas o suficiente para passar a linha do outro lado do tampo, ok?
Então, finalizado, ele vai ficar dessa forma. E agora nós vamos utilizar uma cola de madeira para colar a espuma no tampo, para ficar mais fácil de a gente trabalhar e também a gente não perder a referência do buraquinho da espuma com a perfuração no tampo. Finalizado esta parte, nós vamos colocar uma manta acrílica siliconada por cima da espuma, para ficar um pouco mais fofinho e evitar o atrito entre o tecido e a espuma. E depois eu vou utilizar o tecido, que no meu caso vou utilizar um suede. Você pode utilizar qual tecido você preferir, ok? Um courino, um veludo, qualquer tecido da sua preferência. Vou utilizar também uma agulha de tapeceiro, essa bem comprida, e um cordão encerado. Esse cordão encerado ele é bacana, porque ele entra em atrito com a espuma, então fica bem mais fácil de você trabalhar, conseguir puxar, né, o botão depois para a parte de trás do tampo e grampear. Então, nós vamos passar o cordão no botão e posteriormente encontrar as perfurações que nós fizemos na espuma e no tampo e prender do outro lado com um grampeador. Vou fazer isso para todas as marcações, né? Todas as perfurações da espuma que a gente fez, até finalizar.
Então vai ficar dessa forma, depois de colocar todos os botões. E agora nós vamos precisar prender tanto a malha quanto o tecido na parte de trás, tá? Então eu vou prendendo com grampeador e fazendo o acabamento para ficar bem bonitinho. Esse é nosso tampo finalizado. Nosso próximo passo vai ser prender um pneu no outro, tá? Vou utilizar esses 4 parafusos com porca. Vou fazer 4 perfurações no pneu de cima e 4 perfurações no mesmo lugar no pneu de baixo. Então, eu vou fixar um pneu com o outro através aí dos parafusos, colocar a porca para que ele fique mais firme, para que a gente consiga trabalhar. E também, depois que o puff estiver pronto, né, não aconteça dele soltar um pneu do outro, ok? Nosso próximo passo será utilizar a espuma para revestir o pneu. Eu estou utilizando uma espuma de 3 centímetros de espessura. Então, eu vou fazer a medição no pneu para conseguir ver a sobra e cortar. Uma dica é sempre deixar um pouquinho maior a espuma do que o limite do pneu, porque ele é um pouco mais alto ali no centro, né? E aí, se você deixar muito rente a espuma, na hora que você for encaixar o tampo, acaba não ficando com uma perfeição, esteticamente fica feio, ele não vai ficar rente com a espuma. Então, sempre deixa um espaço maior, porque na hora que nós colocarmos o tecido, ele vai ficar certinho. Deixa uma sobra sempre da espuma para cima do pneu ali, do limite do pneu. Então, eu vou recortar a sobra e nós vamos colar essa espuma com uma cola de contato. Vocês podem reparar que no meu caso faltou um pedacinho ali para envolver o pneu, então posteriormente eu vou tirar uma medida para colocar um pedacinho de espuma com cola e também cola de contato para ficar perfeitinho.
Finalizando a colagem da espuma, nós vamos revestir agora com o tecido, o mesmo tecido suede. Então eu já cortei ele do tamanho certinho. E nós vamos prender também, sempre utilizando o grampeador, para prender todo o contorno aí do pneu, na parte de cima e na parte de baixo. Então eu sempre vou prendendo e vou esticando o tecido para que ele fique com menos dobras possíveis. Então, esse é o resultado, todo preso, né, grampeado dos dois lados. E aqui, a junção dos dois tecidos, eu dei essa viradinha para fazer o acabamento e posteriormente eu vou colocar uma cola de contato para finalizar. Aqui nós temos o tampo finalizado. E o outro tampo de MDF de 3 milímetros, eu fiz o revestimento dele apenas com tecido. E também utilizei os grampos para prender, ok? Então, agora nós vamos fixar, através aí de 4 parafusos longos, o pneu no tampo, tá? Eu vou fazer isso na parte de dentro do pneu, para dentro do tampo. Não precisa fazer nenhuma perfuração prévia, apenas mesmo com a chave de fenda a gente consegue. E vou finalizar fazendo acabamento ali na união dos dois tecidos com a cola de contato. No tampo de baixo, eu perfurei o MDF e o pneu para fixar os pezinhos aí com parafuso e porca. E lembrando que eu utilizei uma broca maior do que a espessura do parafuso para que ela entrasse no pneu. E depois finalizei com mais 4 parafusos para fixar o tampo. E finalmente finalizamos o puff. Esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem deixar que eu com certeza irei retornar para vocês, ok? Muito obrigada!